Olá, aqui é Tia Kel trazendo mais uma história para você. Meu peculiar demônio da paralisia do sono, parte 3. Feche as portas e janelas, apague as luzes, coloque os fones de ouvidos e não olhe atrás de você. O Sr. Pernas Marrons não voltou até meu primeiro ano do ensino médio. Para ele, não era como se o tempo tivesse passado. Li sobre sonhos lúcidos no intervalo entre as visitas, para que, quando ele voltasse, eu pudesse conversar melhor com ele. Ele segurou meu livro em suas mãos, folheando meus desenhos, elogiando o refinamento crescente de minhas habilidades de desenho. Eu havia preenchido 1 dúzia de blocos de desenho e evoluído meus desenhos de lápis Crayola para Prismacolor Premiere. Sua maior surpresa foi quando, depois de elogiar meus desenhos, conversei com ele. Obrigada, eu disse, vendo as palavras em minha mente enquanto as pronunciava em voz alta. Se ele tinha uma expressão de surpresa, seus olhos a mostraram. Você tem estado muito ocupada, criança, disse ele. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Hesitei, mas finalmente as palavras se formaram em minha mente. Existem criaturas que podem consumir o oceano inteiro? Ele não respondeu de imediato, o que me fez pensar que não tinha conseguido perguntar direito. Quando comecei a perguntar pela segunda vez, ele colocou um dedo em meus lábios como se quisesse me calar. Existem aqueles que podem. Eles são conhecidos como os obscuros. Eles são capazes de consumir almas inteiras, esvaziando-as, deixando-as secas e estéreis. Você não deve temê-los, mas também não deve provocá-los. Seus olhos se curvaram para baixo, como se estivessem preocupados ou com medo. Como eles se parecem? Perguntei. De repente, em minha mente, minhas visões estavam repletas de imagens de criaturas grandes e horríveis. Aranhas mais altas que o Empire State, sobre pernas finas e longas de sombra e fumaça. Monstros com tentáculos nos mares, erguendo baleias azuis como se fossem brinquedos, despedaçando-as com suas presas curvas e afiadas. Grandes criaturas que voam velozmente, derrubando pomares e florestas com o bater de suas asas de couro. Eu mostrei a você apenas porque você perguntou, disse o Sr. Pernas Marrons, mas é melhor que não falemos ou pensemos mais sobre eles. Apenas deixe-os para lá. Eu balancei a cabeça em minha mente. Ele se inclinou para a frente e pressionou seu rosto como um prato na minha cabeça, como se estivesse me dando um beijo na testa, o que era estranho, já que ele não tinha boca. Então, como sempre, ele fechou meus olhos e voltei a dormir. Minha vida sofreu uma reviravolta durante os últimos anos do ensino médio. Meu pai perdeu o emprego e, quando a busca por um novo trabalho se arrastou, ele começou a beber para enfrentar o fracasso. Ele não era abusivo, mas também não era divertido estar por perto quando ele estava bêbado. Nos meses seguintes, meus pais silenciavam suas discussões quando eu entrava na sala, cumprimentando-me com sorrisos como se nada tivesse errado. Isso durou até o dia em que voltei da escola e os vi brigando por causa de um aviso de hipoteca do banco. Nós então nos mudamos durante um fim de semana de nossa casa no subúrbio para um apartamento do outro lado da cidade. Eu internalizei meus sentimentos durante esse tempo. Abandonei meus amigos e atividades escolares e prossegui só no clube de arte, o único que ainda podíamos pagar. Eu via meus amigos indo para a escola dirigindo seus carros e saindo para curtir, enquanto eu andava de ônibus, muito pobre e muito distante para fazer parte do grupinho. Meus gostos também começaram a mudar. Saiu do pop chiclete de Katy Perry, Kesha e Taylor Swift. Em vez disso, comecei a ouvir Iron Maiden, Sepultura, Black Sabbath e Nirvana. Minhas roupas e maquiagens ficaram mais escuras. Passei a usar mais camisetas e saias pretas com delineador e esmalte preto. Mamãe chamou minha fase de gótica, não que ela entendesse disso. Meus desenhos também ficaram mais escuros. Mudei de lápis de cor para carvão, desenhando crânios e cemitérios de aparência gótica, enquanto minha paixão por desenhar animais e flores diminuía. Eu também desenhei os obscuros, em grandes detalhes, exatamente como eu lembrava em minha mente. O Sr. Pernas Marrons me visitou novamente um mês depois de nos mudarmos para o apartamento.
Ele parecia mais em casa no meu quarto de pôsteres de luz negra e faixas de metal da morte do que no meu antigo quarto. Seus olhos estavam turvos e não do vermelho vibrante de antes. Ele olhou para mim enquanto eu estava deitada na cama, incapaz de me mover. Ele se aproximou a centímetros do meu rosto enquanto eu ouvia suas palavras em minha mente. Sua alma tem um gosto diferente agora. Ele não falou dos meus desenhos. Eu me preocupei que ele comentasse, especialmente porque eu estava desenhando os obscuros, que ele havia falado para eu não pensar mais sobre. Não apenas desenhando, mas pensando sobre eles frequentemente e em que tipo de dano eles poderiam causar se despertassem e viessem atrás de mim. Ele parecia triste por mim, embora fosse difícil ler sua expressão sem rosto. Ele deu um tapinha na minha testa como antes, mas não fechou meus olhos antes de sair como costumava fazer.